é ter cuidado, né? É não ficar cheirando as axilas, no caso, cheirando pontos que vocês tiveram contatos com alguém ou com alguma coisa. Keep a fake distance for other. Don't shake hands. Manter uma distância segura dos outros, certo? Evitar o aperto de mãos. Keep checking and following the instruction of the authorities. Manter sempre em dias e seguir as instruções das autoridades. A questão do distanciamento social, né, gente? E das prevenções como o uso da máscara e de pontos individuais, como garrafas, copos, que normalmente nós temos este contato dentro de casa. Protected tools at the risk. A proteção, né, assim, aos grupos de risco, como pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, asma, entre outros. Take care of exercise in home. É fazer exercícios. Eu sei que nós estamos num mundo constantemente falando sobre fique em casa, é mais seguro, mas também é muito importante, né? It's very important. Caution your body in your mind and your soul. É importante ter cuidado com o seu corpo, sua mente e sua alma, tá bom? It are some points relation the cautions about the coronavirus. Então, estes pontos são muito importantes para o cuidado, para a prevenção contra o coronavírus, tá bom? Other point very important of in weekend, in after or sorry before weekend and Mother's Day. Happy Mother's Day. Então, outro ponto muito importante da semana passada foi o Dia das Mães, né? O Happy Mother's Day, que é uma das datas comemorativas, né? Que nós chamamos de celebrities no inglês, né? Não podemos esquecer de homenagear essas pessoas tão importantes que são as nossas mães, né? The big women, as grandes mulheres in your life, das nossas vidas. Ok? Com isso, vamos dar início à nossa aula. And please have notebook in your hands. Por favor, tenham os cadernos em suas mãos. Ok? Cause teacher. Let's go and review. O que é uma revisão. A little review, uma pequena revisão about important points, like to be verb and personal pronouns, contracted forms, ok? It's for let's begin other units, ok? Isso porque nós vamos começar outra unidade. E é muito importante para nós darmos essa lembrada sempre. And again, to be verb, teacher. De novo, verbo to be, gente. É muito importante, certo? O verbo to be. The translation of verb to be is ser or estar. Ok? E que a tradução dele quer dizer ser ou estar. Tá bom? Vocês podem ver que o nome do verbo é o be, certo? Só que esse be, ele vai ser escrito quando ele for um main verb. Lembram que é o main verb, né? É o verbo principal. É aquele que vai indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Lá na Grammar Structure, que nós falamos semana passada e que hoje nós vamos rever também. Tá bom? And before of speak about to be verb or verb to be, let's go remember about personal or subject pronouns. Nós vamos lembrar quem são os personal pronomes, os pronomes
pessoais, ok? Eles têm duas funções básicas. Mas antes de falar das funções básicas, vamos lembrar e vamos repetir um pouco da sua pronúncia, ok? I, a tradução é eu. You, você. She, ela, usado exclusivamente para o feminino. He, ele, usado exclusivamente para o masculino. It, ele ou ela, usado para uma coisa, ou um objeto, ou um animal, certo? Então, nós acabamos de ver the points present in singular form, os pontos que estão presentes na forma do singular, ok? Below, let's see points relation, the plural form. We, nós, aí está faltando a repetição do you, ok, gente? Nós temos dois you, esses personal pronomes, que é o you singular form e o you plural form, ok? Que a tradução do you plural form seriam vocês, certo? Singular você, plural vocês. E por último, they, tradução eles ou elas para o englobamento geral, ou seja, para pessoas, coisas, objetos ou animais, tudo isso relacionado ao plural. Ok, gente? Let's go begin speak about to be verb. Agora nós vamos realmente falar sobre o verbo to be, essa revisãozinha do verbo to be. O verbo to be, ele é muito usado como o principal auxiliar verb. What is auxiliar verb, teacher? The verb speaking about the feeling. Ele está falando sobre a sua tradução, ou seja, nós só podemos fazer uma frase utilizando ele se eles forem dar sentido à frase, de acordo com a tradução. Por exemplo, se eu estiver falando ou escrevendo uma frase que está indicando que alguém é ou que alguém está, nós vamos usar o verbo to be. Ou, por exemplo, se eu fazer uma frase com o verbo can, a tradução do verbo can é poder, então nós estamos dizendo que alguém tem a habilidade de fazer alguma coisa. Esses auxiliar verbs vão dar sentido geral na frase. E quais são esses? Vamos já falar do verbo to be, que é o ser e o estar, o can, que nós acabamos de falar, que é o verbo poder, o do, que é o verbo fazer, e o have, que é o verbo ter. Esses são os quatro principais auxiliar verbs em inglês, ok? The four main auxiliar verb in English. Now, like auxiliar verb, occur the modification about writing. Quando eles são verbos auxiliares, ocorre uma mudança na forma de escrita, certo? Ou parcial ou geral. No caso, o verbo to be é uma mudança geral. O verbo to be, quando ele é usado como auxiliar verb, ele vai ter três formas bem distintas da escrita do be. Ele vai se tornar when, o are, and is, certo? E o is. And, are, is, ok? E esses pontinhos vão se encaixar nos personal pronouns. Por quê? Porque o personal pronouns tem duas funções básicas, ok? Primeira, conjugar os verbos. E segunda, substituir o sujeito da frase ou da oração. Exatamente como nós fazemos no português. Então, esses personal pronomes, no caso, vão conjugar o verbo to be. O when é usado exclusivamente para o I. Então, não usamos mais ele em nenhum dos casos. Tá? O is é usado exclusivamente para third person of singular. A terceira pessoa do singular é he, or she, or it, ok? Eles vão variar. Vai ser ou he, ou she, ou it. Ok? E o are para as demais pessoas.
os dois you singular form and you plural form, we e o they, ok? Agora vamos dar uma analisada aí nessa imagem, esse picture, ok? Aqui está mostrando as duas formas que nós podemos ter qualquer auxiliar verb. Ou seja, a long form, a common form, a forma comum, onde não vai aparecer a contração, a contracted form. O que é a contração? É a junção de dois pontos, certo? Normalmente, nós temos a junção dos personal pronomes com alguns verbos auxiliares. Só que nós também usamos muito a contracted form com a parte negativa, a partícula negativa que é o nós, ok? Aqui nessa primeira página, vocês estão vendo esse long, é a forma comum. E onde vocês estão vendo short, é a contracted form, ou seja, é a forma contraída, ok? Vamos aqui a alguns exemplos em contracted form, ok? É bem simples fazer a contracted form. Nós vamos fazer o que? Isso quando nós estivermos falando do subject, dos personal pronomes, with to be, in case one auxiliar verb. Let's go repeat the also personal pronoun, okay? Let's go use I, he, we. The auxiliar verb to be used I am, he is, we are. The rule for contracted form is reduce the first letter of to be verb and use apostrophe for substitution the first letter. Ou seja, nós vamos substituir a primeira pessoazinha do verbo to be, no caso do am, é a letter A. Nós vamos substituir pelo apóstrofe e juntar os dois pontos. Com isso, nós fizemos the first contraction, a primeira contração. O I am deixou de ser I am para ficar I am. Do mesmo jeito vai seguir a regra. Nós vamos retirar o I do is, usamos o apóstrofe para fazer o his. E o A do are, para formarmos were. Ok? It's the rule of contracted form using personal pronoun and the verb to be. But we have other contracted form. The contracted form in negative. Ok? O when, gente, é exclusivo do I e ele não faz a contração com nós, ok? And nós. Não existe a contração desses dois pontinhos. Agora, se eu juntar o is com nós, ou o are com nós, nós vamos ter uma regrinha diferente. Nós vamos unir esses pontinhos e o apóstrofo let's go substitution the ou seja, o apóstrofo vai substituir o o ou o, né? The form in alphabet in English. A mesma forma vai servir com are. Vamos juntar os dois pontinhos e o ou let's go substituído for apóstrofe, ok? Nessa parte de cima vocês estão vendo a forma contraída na affirmative form e abaixo a forma contraída na negative form, ok? Isso aqui bem básico, nós já estudamos várias vezes, já fizemos vários exemplos de frases in class, né? Em classroom, na sala de aula. E vamos partir para a forma interrogativa, ok?
forma interrogativa, como vocês estão vendo aqui, interrogative, que mais ao lado esquerdo, nós vamos usar de duas regras, two rules. The first rule is invertation of auxiliary verb and personal pronoun. And finish the phrase, let's write the interrogative mark. Ok? Ou seja, nós vamos inverter os dois primeiros pontos e após nós vamos, no final da frase, colocar o ponto de interrogação. Vamos aqui a exemplos. I am playing soccer. Eu estou jogando futebol, ok? Agora vamos modificar esse sujeito. He is playing soccer. E o último vamos usar um plural, um ponto no plural. We are playing soccer. Ou seja, eu fiz 3 exemplos e nesses exemplos nós vamos modificar, ok? Uma vai ficar na affirmative form, other in negative form, other in interrogative form, ok? And the first phrase, let's go and transformation no. Be in affirmative form. Ele vai estar na forma afirmativa. Ou seja, ele não vai modificar em nada, porque todas essas frases que foram criadas agora estão em affirmative form. O que nós podemos fazer? Nós podemos transformar para contracted form. I'm playing soccer. Eu estou jogando futebol. Modificou alguma coisa? Não. Nós só usamos muito a contracted form. Por quê? Porque a língua inglesa é uma língua bastante resumida e eles têm vários pontinhos onde vão usar contracted form and abbreviations. E abreviações, por exemplo, a palavra dinosaur. É muito difícil você ouvir um americano falar dinosaur. Para isso eles usam dino, que é a abreviação. Okay? The second phrase, let's go transformated for negative form. Okay? Negative form. Let's go AD only nods. Were after auxiliary verb. Gente, é bem isso. Para transformar uma frase afirmativa para negativa ou simplesmente escrever na forma negativa, nós vamos apenas adicionar a partícula negativa not. Ok? Nós temos a forma normal. He is not play soccer. Ou nós podemos criar a contracted form. He is not play soccer. Ok? E não podemos esquecer, coloquem isso na cabecinha de vocês. O not sempre vem após ou junto do verbo auxiliar. Ok? Of auxiliar verb. For finish the point, let's transformation the last phrase in interrogative form. The first rule is invertation. Okay? Let's go invertation. We, subject, with are auxiliar verb. Are. We play soccer. For finish the phrase, let's write interrogative mark. Ou seja, nós vamos escrever a forma, o ponto de interrogação. Ok, gente? Vocês têm sempre que lembrar que quando nós estivermos falando
uma question, né, uma pergunta, fazendo uma frase da forma interrogativa em inglês, in question about interrogative form, quando nós estamos falando, estamos relacionando a forma interrogativa, nós temos que dar uma ênfase, normalmente na última palavra, para entendermos que aquilo é uma pergunta. Are we play soccer? Are we play soccer? Ok? Nós temos que dar uma ênfase no finalzinho, certo? No caso, soccer. I will play soccer. The phrase in affirmative form, he is not play soccer or he is not play soccer, negative form, and I will play soccer, interrogative form, okay? Very, very simple. And we study various times. E nós já estudamos isso muitas vezes, ok? Now let's go review about grammar structure. In last week, we speak about a few in relation to grammar structure. Ou seja, na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, mas eu achei isso ficou um pouco vago. Então eu trouxe para a gente dar mais uma analisada, certo? Review grammar structure. Its point is used for formatted only or all phrases or texts, ok? É usado para formar qualquer frase, qualquer texto, certo? Seguindo esses pontinhos aí. Subject, que é o sujeito. Auxiliar verb, que é o verbo auxiliar, que nós já falamos deles hoje, os 4 principais. To be, have, can e do. O main verb, que é qualquer verbo que esteja se referindo a uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E para terminar, nós temos o complemento, que é o nosso predicado. Ok? Example. I'm studying English. Ok? Eu estou estudando inglês. Why increases subject? Esse am in contracted form is auxiliar verb. E que é, ou seja, to be. Main verb, study, é ação de estudar, direction of study. E o complemento é English. E nós acabamos de estudar affirmative form, negative form e interrogative form. Certo, gente? Nós estamos revendo, mas eu peço sempre que vocês deem uma olhadinha nisso, porque é muito básico. Quem não tem o domínio sobre esses pontinhos, sobre essa estrutura, vai ficar muito difícil, certo? Por quê? Porque ela é a base, você vai formar todas as frases usando esses pontinhos. Nessa base você vai retirar alguns pontos, você vai substituir, você vai adicionar, por exemplo, no notes. Nós adicionamos ele aonde? Após o auxiliar verb. No caso da interrogative form, nós invertemos subject with auxiliar verb and finish. After, após o complemento, let's write, question mark. Ok? Bem simples, bem básico. Você sabendo isso aí, você domina os 4 auxiliar verb, você domina a criação de frases que no inglês são bem objetivos, como já foi falado na semana passada, ok? Agora vamos falar de skills. São habilidades, certo, gente? Nós temos algumas habilidades no inglês, algumas skills, né, que são muito importantes para o aprender dele. Que nós temos o listen, que é o ouvir, nós temos o reading, que é o ler, nós temos o write, que é escrever, nós temos o watch, que é assistir, certo? E por último nós temos o speaking, que é o falar. Dentre eles nós temos alguns mais fáceis e alguns mais complicados. For example, the more complicated of skills is listen, é a audição. Por quê? Porque os americanos têm uma mania de falar muito rápido, ok? E para nós o mais importante vai ser o writing. Por quê? Porque quando você dominar a questão da escrita, automaticamente você vai criar frases
na sua mente e vai poder usar o speaking, que é a questão do falar, do se comunicar. Ok? Mas o nosso foco é o writing. Eu sei que ainda está um pouco distante, mas se você domina o writing, se você tem vocabulary, né, se você tem um vocabulário legal, você já vai estar bem preparado para a questão do Enem, dos vestibulares. Ok? Por isso que esse é o nosso foco. Que é só a tradução do que estava ali, falando sobre as habilidades. E como eu já disse para vocês, o writing. O writing que vai ser o nosso ponto mais usado, ponto que nós vamos cobrar muito de vocês, principalmente aqui no nono ano. Vamos cobrar esse writing, que é a escrita, usando vocabulário que nós adquirimos durante os outros anos, né? Sexto e sétimo são a base do vocabulary. E utilizando a grammar structure para desenvolvermos nossas habilidades, nossas skills. Ok? Agora, let's remember about future. Vamos relembrar um pouco sobre o futuro. O futuro no inglês, ele tem dois pontos bem específicos para nós utilizarmos ele dentro do writing, dentro da escrita, certo? Que é o going to, que nós estudamos, isso aqui já é uma revisão, que vai pegar um ponto que nós já estudamos este ano em sala de aula, que é o future plans, né, os planos futuros, que vamos usar o going to, e nós temos também o will. O will que também é outro ponto que vai ser usado para falar de futuro, só que tem uma distinção no uso dos dois, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa distinção. As diferenças entre o uso do will e going to, certo, gente? O going to, para resumir o que está aí, é algo que é usado para evidências, ou seja, algo planejado, algo que é quase certo de ocorrer. Porque quando se refere a future, is all uncertainty, é quase tudo uma incerteza, certo? Só que o going to são planos futuros, planos que são quase certos, tá? E ao contrário do will. O will está falando de um futuro tipo, que provavelmente não é algo quase certo, é algo mais incerto de acontecer, certo? Vamos pegar esse primeiro exemplo aí para a gente dar uma analisada. I think they will win the game. Eu acho que eles irão vencer os jogos. Eu acho que eles irão ganhar os jogos ou o jogo, certo? Ou seja, é uma possibilidade, não é uma quase certeza, ou seja, é uma incerteza, certo? Enquanto going to seria algo mais certo. Vamos dizer que nós temos um preferido para o jogo, um time bem mais forte que o outro, certo? Nós teríamos que modificar essa frase para utilizarmos o going to. Como ficaria modificando essa frase para uma quase certeza? I think they... Gente, quando nós falarmos de going to, nós temos um ponto obrigatório para ser usado, que é o verbo to be. Aí nós vamos analisar o sujeito que está na frase. Quem é o sujeito? O they. Então, antes do going to, nós sempre temos que usar um dos 3 pontos, the 3 points of to be verb. No caso, ficaria I think they are going to win the game. Eu acho que eles irão ganhar os jogos. A tradução será a mesma, só que em vez de ser uma incerteza, é uma quase certeza que aquele time irá ganhar, certo? É bem básico essa diferença, certo? Muitos ainda dizem que o will é considerado algo que vai demorar mais a acontecer e o going to algo que vai ser mais breve de acontecer. Por exemplo, com o will, I will go travel for São Paulo. Eu irei viajar para São Paulo. Só que isso aí talvez eu irei viajar para São Paulo. Como pode ser que eu irei viajar para São Paulo daqui a um futuro bem distante. Se fosse going to, seria exatamente o oposto. Seria quase uma certeza de eu viajar para São Paulo, ou eu viajarei para São Paulo em um breve período de tempo. Bem simples, tá, gente?
Aqui está falando um pouco sobre going to, que também nós já temos alguns exemplos. E eu quero só que vocês lembrem de um detalhe. Toda vez que nós estivermos falando de future, o nosso main verb, ou seja, o nosso verbo principal, ele vai ser aquele que vai sempre estar no infinity. What is infinity? What is a verb in infinity? É o nosso verbo que não foi conjugado. Aquele que no Brasil nós falamos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Verbos terminados em AR, ER ou IR. Então todos eles, após o will ou após o going to, vão estar no infinitive. Ok? Nunca podemos esquecer deste pontinho, tá? Já foi falado do will, mas agora nós vamos ver aqui e analisar alguns pontinhos importantes, tá? Primeiro, nesse second example, we see the use of wants. Okay? Nós estamos vendo aí o uso, a utilização do wants. What is want? Want is contracted form to will more not. Ok? Will more not vai ser igual a wants, ok? É a abreviação na negative form, ok? Will more not wants. É obrigado a gente usar o want, professor? Não, gente. Nada é obrigatório vocês fazerem contracted form. Só que é muito bom vocês já irem se acostumando com esta forma, porque, como já foi dito, o inglês é um língua muito resumido. Então, quando vocês forem ver textos, escutar pessoas falando, letras de música que são muito usadas com contracted forms. Ok? Will também pode ter uma forma contraída na afirmativa, onde nós iremos apenas repetir o personal pronome e adicionar L ou double L no final do personal pronome, para dizer que é a contração com will, ok? Let's repeat with me the first, second and third phrases, ok? You will not leave this house without my permission. Ou seja, você não sairá ou não irá sair dessa casa sem minha permissão, certo? Um pontinho que eu acho que todos já devem lembrar, que tanto will como going to não tem uma tradução literária, certo? Eles são muito usados como irá, irei, irão, dependendo do sujeito que vem antes dele, tá? If you won't tell him the truth, I will. Se você não vai contar a verdade para ele, eu vou ou eu irei, certo? Do you think will in a Saturday? Quem você acha que vencerá no sábado? For finish the fourth phrase, will you have a cup of tea? Você quer uma xícara de chá? Nesses dois últimos pontos, certo, gente? Nós notamos que o quê? Teve uma inversão, tá? E por que teve essa inversão? O will não é um verbo, nem o going to também é um verbo, certo? Mas eles são usados como auxiliares, ok? Ou seja, ou ele ou uma parte da estrutura da frase que relaciona com ele, quando nós formos fazer uma question, uma pergunta, também vai ter aquela inversãozinha. Na última frase, que no começo dela vocês estão vendo, que foi invertido. Will iniciou the phrase, will begin the phrase after you, the subject. Ok? Finish, question mark. Bem simples também, como eu já disse, você dominando a grammar structure is very easy for made or create the phrases. Certo? É muito simples você criar e analisar estas frases. Aqui é a matériazinha
a matéria que nós já estudamos em classe, também é uma review, que é Future Plans, certo? Que tanto quando a gente fala de Future Plans, nós estamos nos referindo ao going to, certo? Planos futuros. Só que no caso desses planos futuros, nós vamos ter uma certeza, uma quase certeza, que esse ponto irá ocorrer, tá bom? E, como eu já disse, vocês estão vendo aí no quadrinho, essa estrutura, onde, juntamente com o going to, sempre, antes do going to, before of going to, nós usamos o verbo to be. Agora vamos dar um exemplo, que nós estivermos utilizando o verbo can. O verbo can vem antes do going to? Não. O único verbo auxiliar que é usado como going to é o verbo to be. Certo, gente? Vamos fazer uma frasezinha aqui usando o going to. They is our subject. Now, let's write the form of to be verb used for they. In case are. They are after. Use the point relation the future going to. After going to, we use the main verb. The main verb with the modification, the point transformed in future, okay? Run, the verb run and main verb, the translation correr, okay? Run. They are going to run in park, ou seja, eles irão correr no parque. Isso é uma ação que ainda vai acontecer. Mas estamos utilizando going to, nós estamos dizendo que é uma quase certeza. Ok, gente? Nós podemos modificar essa frase em affirmative form, yes, use it contracted form. They're going to run in park. And let's modification the phrase for negative form. The transformation for negative form aids the nods, ou seja, nós apenas botamos o not para transformar essa frase na forma negativa. Podemos apenas adicionar o nots. They're not going to run in park. Eles não irão correr no parque. Ou nós podemos fazer a forma mais usada, que é a contração do are com nots. They aren't going to run in park. Eles não irão correr no parque. Okay? Let's now transform the phrase for interrogative form. For interrogative form, let's go modification, let's go invertation, the two first points. Ou seja, nós vamos inverter os dois primeiros pontos. Are they going to run park? And finish last mark. Are they going to run in park? Lembrando da entonação e lembrando desse pontinho aqui, gente, certo? Run in case main verb. Este main verb, todas as frases, ele vai estar no infinitivo, ou seja, ele não vai modificar a forma da escrita dele, não vai ser conjugado, vai estar na sua forma original, certo? Vamos traduzir
essa question, essa pergunta. The phrase in interrogative form. Eles irão correr. Olha aí como irão correr. O correr está na sua forma original, ou seja, está no infinitivo, em part. Bem simples, né, gente? Aqui eu separei ponto por ponto aqui para a gente dar uma analisada. In red, I, subject, and auxiliary verb. In yellow, going to. And in black is auxiliary indicated future, travel, main verb in infinitive, to Porto Seguro, Porto Seguro. Tá certo em falar em Porto Seguro, em Porto Careful? Não. Porto Seguro é um nome próprio, certo? Então não vai modificar. Então, to Porto Seguro tomorrow. Que está in blue. Our compliments. Ok? I'm going to travel to Porto Seguro tomorrow. Eu vou viajar para Porto Seguro amanhã. Ou eu irei viajar para Porto Seguro em amanhã. Veja aqui alguns exemplos. Nós já estamos aqui passando o horário, certo? Todos esses pontinhos aí que nós já foram explicados, tá? Vão estar aqui no nosso resuminho que eu vou enviar para vocês daqui a pouco, certo? Vou colocar lá na área onde vocês é professor, certo? Vocês vão procurar, se eu não me engano, vai ser para a aula 9.2. Esse daqui já é o segundo pontinho que eu vou mostrar para vocês, certo? Já teve da semana passada, que eu pedi para alguns alunos divulgarem, tá bom? Porque o educador estava dando um pequeno problemazinho de não estar postando o que a gente tinha colocado, então eu estou deixando isso aqui lá, vocês clicam lá em professor, vai ter os materiais, aí vocês abram relacionado a nono ano ponto 2, certo? Para finalizarmos aqui, eu queria falar só um pouco sobre o gonna. O gonna, certo, gente? É uma variação, é algo usado para uma formalidade maior, certo? Ou seja, você vai usar quando você tiver uma intimidade maior do que com aquela pessoa, algo informal, tá bom? Eu ia passar isso aqui para vocês criarem essa frasezinha, depois vocês dão uma olhadinha de novo, certo? Eu estou dando os pontos para vocês criarem a frase, tá? Estou dando o subject, que é in Mother's Day. No Dia das Mães, eu quero esse início aí como sujeito. E utilizando o verbo give, certo? Isso tudo relacionado à formação do future plans, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. Lembrando que vocês podem utilizar adjectives, auxiliary verbs, preposition e complementos bem derivados. Vamos tentar fazer uma frase mais complexa, não aquelas frasezinhas bem pequenas como nós temos costume de fazer. Vamos tentar evoluir um pouco mais. O nono ano é isso, a gente tentar puxar o que nós já vimos, tentar dar um passo a mais, certo? Aqui está o meu exemplo. In my Mother's Day, I'm going to give very many hugs in my beautiful, great and perfect mother, certo? Traduzindo, no meu Dia das Mães, eu irei dar muitos abraços na minha linda, incrível e perfeita mamãe. No caso, mãe, mother, né? Man é a forma carinhosa, que é o guilt form, que é mamãe. Aqui, gente, eu vou deixar um texto. Esse texto também vai estar lá naquele